Como receber aquilo que pedimos a Deus? E porque muitas vezes nós pedimos e não conseguimos receber. Existem várias chaves importantes para que você entenda o porquê todas as vezes que você pede você não recebe e como é que você pode receber tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você pede para Deus. Seja muito bem-vindo ao Versos para a Vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, pois todo domingo tem uma reflexão nova sobre determinadas questões para que a gente possa aplicar a palavra de Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, na reflexão de hoje, eu trouxe algumas passagens para a gente entender como é que a gente consegue receber aquilo que a gente pede a Deus. E para a gente iniciar, o texto que eu trouxe hoje foi sobre 1 João, capítulo 5, 14 e 15. Eu vou ler para você para que a gente comece a refletir a respeito dessa palavra. Então, 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aqui nós precisamos refletir sobre duas questões bem interessantes. A primeira esta é a confiança que temos. Então nós precisamos ter confiança sobre aquilo que estamos pedindo. E eu vou passar em outras passagens que vai te mostrar justamente essa questão. Então o verso 14 está falando justamente sobre a principal palavra-chave, que é a confiança. E se aquilo que pedimos estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Isso não quer dizer que Ele vai conceder. Ele está nos ouvindo. Mas entre Ele nos ouvir e conceder aquilo que a gente está pedindo, tem algumas questões aí no meio que a gente precisa refletir. E o 15 diz o seguinte: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Só que tem algumas questões importantes. Para que você obtenha aquilo que você está pedindo a Deus, primeiro ponto de tudo, você precisa estar de acordo com os mandamentos que Ele te pediu para seguir. Esse é o primeiro ponto. Tá? Logicamente que Ele ouve tudo que a gente pede, mas nem tudo que a gente pede vai ser concedido por conta de alguns detalhes. Se você realmente está seguindo os mandamentos, se você realmente está praticando, não adianta você saber todos os mandamentos, mas você não está aplicando. Fora isso, você precisa confiar naquilo que você está pedindo, para que realmente Ele conceda a você. E, como Ele mesmo falou, se estiver de acordo com a vontade dEle, você irá receber com toda certeza. Tem algumas questões aqui importantes que eu fiz questão de anotar. Muitas vezes estamos recebendo o que pedimos sem saber. Por exemplo, às vezes você pede paciência, eu vou tomar como exemplo, tá? Muitas vezes eu peço paciência, sabedoria, posso inclusive estar pedindo a Ele um carro, uma casa, enfim, coisas materiais também. Mas, quando eu peço, por exemplo, paciência, Ele não vai simplesmente do dia para a noite me dar a paciência. Ele vai me dar oportunidades para que eu consiga adquirir essa paciência. Então, tome muito cuidado no que você está pedindo. Não ache que simplesmente você pediu e Ele vai do dia para a noite te conceder. Então, Ele sempre vai te dar a oportunidade de você adquirir aquilo que você está pedindo. Se eu peço paciência, Ele vai me dar situações para que eu consiga exercitar a minha paciência. Se eu peço sabedoria, novamente Ele vai me colocar em situações para que eu possa exercitar e adquirir essa sabedoria. Se eu estou pedindo um carro, uma casa, uma viagem, enfim, Ele vai te dar situações, circunstâncias em que você consiga, através dessas situações, adquirir o que é necessário para fazer a tua viagem, para obter o carro que você deseja, para obter a casa que você deseja. Mas tem algumas questões que a gente ainda vai refletir durante esse vídeo aqui, para que você entenda. Muitas vezes você está pedindo, mas não recebe por conta de algumas questões. Outro ponto importante é o seguinte: Ele sempre te dá a possibilidade de adquirir por meio de nossas ações, de nossas atitudes e posicionamentos em fé. E aí vem novamente uma palavra interessante, uma palavra-chave muito importante, que é a fé. Como a gente viu também logo no início, que seria a confiança. Para você confiar, você precisa crer. Para você crer, você precisa ter fé naquilo que você está pedindo. Outra situação aqui, outro exemplo bem interessante do nosso cotidiano é: você está com algum problema e aí você chega para Deus e Deus resolve esse problema para mim.
show de bola, sem problema nenhum. Você colocou na mão dele e ele vai resolver esse problema, ou ele vai te mostrar como resolver esse problema. Mas muitas vezes você coloca o problema na mão dele, mas não descansa. Simplesmente você fica o tempo todo pensando no problema. Quando você continua pensando no problema, continua a pensar no problema, melhor dizendo, você não confia que ele pode resolver esse problema para você, ou que ele possa te mostrar como resolver esse problema. Se eu tenho um problema e se eu peço para que ele resolva, eu entrego na mão dele e descanso. Não adianta eu estar o tempo todo, Deus, por favor, resolve esse problema para mim, e continuo pensando, eu não consigo descansar, eu fico o tempo todo sem paz. Ele simplesmente está lá pensando em você, ó. Ele não confia em que eu possa resolver o problema, porque se você confiasse, você iria descansar. Com toda certeza. E tem alguns exemplos, inclusive da minha própria vida, que já aconteceu comigo, com minha esposa. Em alguns momentos, vou contar uma história curta para você. Teve um momento em que a minha esposa estava no hospital com o nosso filho, e já 2 dias, mais ou menos 2, 3 dias, em que ela estava totalmente impaciente, porque o problema dele não conseguia resolver. Ninguém conseguia resolver, ninguém conseguia estabilizar. Em um certo momento eu estava dentro do quarto, foi quando a gente estava conversando, e em um momento a voz do Espírito Santo falou para mim que eu deveria falar isso para ela, para que ela descansasse. Eu pedi uma coisa para ela muito simples, eu perguntei se ela confiava em mim, e ela disse que confiava. Eu disse a ela, então faz o seguinte, descansa, porque Deus vai resolver e até amanhã ele vai sair daí tranquilamente. E foi o que ela fez, ela descansou, e no outro dia, graças a Deus, a glória é sempre dele, ele saiu tranquilamente, estabilizado, bem, e voltou para casa. Mas o que foi que a gente fez? Enquanto a gente estava impaciente, pensando no problema, o problema não tinha sido resolvido. Quando a gente realmente descansou e entregou na mão dele, ele foi lá e resolveu. Inclusive, ela relatou para mim que esse foi o dia que ela conseguiu dormir no hospital, e dormiu muito. Você sabe que infelizmente a gente não consegue dormir no hospital, e nesse dia ela descansou. E foi quando ele realmente fez, ele trabalhou, porque a gente confiou. Então quando você der um problema para ele, saiba e tenha confiança e fé que ele vai resolver. Se ele não resolver, ele vai te dar a solução, vai te mostrar como você pode resolver esse problema. Então descanse. Até quando você pedir alguma coisa a ele, você precisa realmente confiar. Não adianta você pedir e não confiar que ele pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais. A pessoa que criou todo o mundo, ele pode fazer coisas que você nem imagina, o sobrenatural na sua vida. Então, se você pedir, confie que ele vai fazer. Isso é uma chave muito simples que você precisa realmente colocar no seu coração. E eu vou trazer outra palavra aqui, outro verso interessante, que está lá em Mateus, no capítulo 21, no verso 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então ele sempre coloca uma condicional. Não adianta você pedir e não crer que pode acontecer, que Deus pode fazer para você. Então ele diz, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então novamente vem a questão de crer, da confiança, da fé. Se você quer realmente receber aquilo que você está pedindo, você precisa confiar que ele é poderoso para fazer. Agora é uma confiança total. Não adianta eu confiar, eu pedir e ficar duvidando que aquilo será que vai acontecer? Quando eu duvido, eu já destruo toda a minha oração, eu já destruo toda a minha semente. Então, pediu, confia e espera. Não adianta você ficar o tempo todo pensando naquilo. Espera que tem o tempo certo, e o tempo de Deus é sempre o melhor. Tem uma frasezinha que eu escrevi aqui que eu acho muito interessante compartilhar com você. Para orar efetivamente, os pedidos dos crentes precisam estar de acordo com o ensino da Escritura sobre o que agrada a Deus, seguir os seus mandamentos. Tá? Então é outra condicional que você precisa entender. Para que você receba aquilo que você está pedindo, aquilo que você está orando, o que você está implorando a Deus, você precisa estar seguindo os mandamentos. Não adianta você estar pecando o tempo todo, simplesmente fingindo que está seguindo e não está fazendo o correto. Você não vai receber aquilo que você está pedindo. E tem outras questões também que podem estar impedindo de você receber aquilo que você está pedindo, aquilo que você está orando a Deus. Outro ponto importante é a paciência. Não adianta você pedir e ficar o tempo todo querendo que aquilo seja no seu tempo. Não vai acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Tá? A Bíblia fala que você
também precisa ter paciência, pois tudo acontecerá no tempo de Deus. E muitas vezes Deus até quer te dar aquilo que você pediu, mas você não está pronto para receber. Não adianta Ele colocar uma bênção na tua mão para que você faça aquilo que não é correto com aquela bênção. Bênção antes do tempo se torna maldição. Então você precisa entender que tem o tempo certo. E muitas vezes não é nem o tempo de Deus, é o teu tempo. É você que não está pronto para receber aquilo que você está pedindo. Pois Deus sabe o teu futuro e sabe que o teu coração ainda não está pronto. Ainda tem algumas questões para que Ele possa eliminar, para que Ele conceda aquilo que você está pedindo. Então existe o tempo de Deus. Logicamente que tudo tem um tempo determinado, mas também existe o tempo de você se preparar para receber aquilo que você está pedindo. Então muitas vezes nem depende mais de Deus, muitas vezes já está pronta a tua bênção, mas você ainda não está pronto para receber. Então tente se aprontar o mais rápido possível. E como é que você faz isso? Lendo a Bíblia, orando, aplicando aquilo que os mandamentos te pedem, que não é pesado. Nunca foi pesado, ele realmente pede coisas que são possíveis. Tanto é que ele enviou o filho dele para mostrar na prática que é possível suportar as tentações e aplicar os mandamentos. E não são coisas difíceis que ele está pedindo. Se você ler a Bíblia, se você aplicar, e logicamente que nada vai ser do dia para a noite, a gente vai aprendendo dia a dia, de glória em glória, a gente vai crescendo, vai lendo e vai crescendo, vai aplicando, vai ter dia que vai dar errado. Pensa o que foi que deu errado, qual foi o gatilho que me fez errar, pede perdão, se arrepende genuinamente e continua a tua trajetória. Isso é normal, vai acontecer, mas não dá para você pedir a Deus coisas importantes sem que você esteja fazendo aquilo que Ele está te pedindo. Então, Ele pede para que você siga os mandamentos que Ele está te dando e tudo aquilo que você pedir com confiança, com fé, crendo, Ele vai fazer. Basta que você esteja pronto para receber. Outro ponto importante aqui também está em Tiago 1,6, que diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aquela pessoa que é simplesmente levada por qualquer tipo de doutrina. Ele realmente não confia que Deus possa fazer, duvida. Então, consequentemente, você não vai receber. Esse verso é uma das principais chaves que te mostram o porquê você não vai receber aquilo que você está pedindo. Se você duvidar, consequentemente você não vai conseguir receber, tá? E por que muitos não recebem? Eu separei aqui 2 pontos importantes. O primeiro, não está alinhado com a vontade de Deus. Você está pedindo coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus e que simplesmente não é para que você ajude outras pessoas, não é para que você faça o bem. Enfim, Deus sonda os nossos corações. Em Provérbios 20:27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e que vasculha o mais íntimo do seu ser. Então, antes de você pensar, antes de você falar, Ele já sabe o que está no seu coração. Então, muitas vezes o que você está pedindo não está alinhado com a vontade dele. Isso remete o primeiro verso que a gente conversou hoje. Tem que estar de acordo com a vontade dele. Segundo ponto, pede para satisfazer o seu próprio ego. E ele não vai te dar. Consequentemente, ele não vai te dar, porque isso realmente é uma questão egoísta sua, um orgulho seu, que você precisa pedir a ele discernimento para mostrar para você o que você precisa eliminar da sua vida, para que você esteja de acordo com os mandamentos, de acordo com as palavras, para que você consiga obter tudo aquilo que você está pedindo a Deus. E tem um outro verso que eu trouxe aqui para realmente corroborar isso que eu estou falando, para enfatizar ainda mais isso que eu estou falando. Tiago 4:3, eu estou lendo tudo aqui na versão NVI, que é a nova versão internacional, diz: porém, pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. E, consequentemente, Deus não vai te dar. Pode ter certeza que não. Então você viu hoje nesse conteúdo, nessa reflexão, como é que você pode obter tudo aquilo que você pede a Deus. Tá? Como é que nós, me incluindo também, logicamente, podemos obter tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que pedimos. Tem que estar alinhado, tem que ser com confiança, com fé, sem duvidar, pois a dúvida simplesmente vai fazer com que você não obtenha aquilo que você está pedindo. E você precisa também sondar o seu coração, faça uma autoanálise para ver
o que é que você está pedindo e para que você está pedindo. Se realmente está alinhado com os mandamentos de Deus. Se estiver alinhado, pode ter certeza que ele vai dar, mas você precisa ter paciência para que ele entregue a você. Porque muitas vezes não é questão de ele não querer ou de não estar alinhado com a vontade dele, mas você não estar pronto para receber aquilo que você está pedindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, pois todo domingo tem uma reflexão nova, sempre às 10 horas. E sempre ao final eu gosto de fazer uma oração para que a gente obtenha ainda mais discernimento espiritual, para que a gente consiga evoluir e ter a maturidade necessária para pedir a Deus aquilo que realmente vai tanto nos ajudar como ajudar a outras pessoas. Então, feche seus olhos comigo e vamos orar. Paizão, nesse momento eu entro na tua presença em nome de Jesus. Primeiramente para te pedir a capacitação para que a gente comece a aplicar todos os teus mandamentos, para que a gente ande de acordo com a tua vontade, para que assim tudo que a gente deseja e tudo que a gente pede ao Senhor seja concedido. Mostra-nos o que está no nosso coração para que a gente possa mudar. Ajuda-nos a termos um coração melhor, a termos uma mente renovada, para que a gente possa, com tudo aquilo que deseja nos dar, ajudar a outras pessoas também. Pois tudo é sobre pessoas, tudo é amar uns aos outros, tudo é ajudar o próximo e, logicamente, que o principal mandamento é amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E como o Senhor mesmo nos diz na palavra, o Senhor escolheu ser amado no próximo, que a gente possa entender essa palavra, que a gente possa pedir com mais consciência, para que a gente também tanto obtenha a vitória, obtenha o que a gente está pedindo, mas também que a gente possa repartir com o próximo e ajudar outras pessoas com as bênçãos que o Senhor já quer nos dar. Nos mostra como nos preparar para que a gente possa receber tudo aquilo que tens para nós, nos dá paciência para que a gente possa esperar o teu tempo, pois o teu tempo é sempre o melhor, é sempre o tempo correto para todas as coisas aqui na terra. Nos ajuda, Pai, a controlarmos a nossa ansiedade, para que a gente espere tudo o que o Senhor tem para nos dar, pois o Senhor já viu o nosso futuro e sabe quando é que a gente tem que receber, para que a gente não faça nada de errado com aquilo que queres nos dar. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você tenha o discernimento necessário para pedir aquilo que está alinhado com a vontade dele e que seja não só para você, mas também para ajudar o próximo. Então eu te aguardo no próximo domingo para a nossa próxima reflexão. Fica com Deus, um forte abraço e até mais.